Este é o último volume, volume 3 de Mastering e Glyceliode Scalping, e este está lhe dando especificam. Ente com a liquidez bancária do dia anterior. Tudo bem para alguns de vocês. Isso vai ser um pouco repetitivo. Mas é necessário, então eu descarto sempre que me refiro ao poder 3. Estou me referindo aos 3 componentes que compõem a ação genérica do preço, que é a fase de acumulação, onde posições longas ou curtas são acumuladas. Então um estágio de manipulação, onde o preço vai na direção oposta à direção futura pretendida, na verdade será então a uma expansão. Organizado então uma distribuição que usamos esse conceito é quando o viés diário é de alta. Vamos confirmar que a sessão de Londres foi de fato de alta. O que significa que vimos uma medida de alta após uma tentativa de ir mais baixo foi rejeitado e o PR. Isso viu uma alta, isso seria o suficiente para mim. Juntamente com a tendência diária de alta. Então você disse para sair. Esperar até 7h00 horário de Nova York. Para estocar sua entrada longa entre 7 horas e 9 horas a. Em horário de Nova York, normalmente a configuração se formará após as 7. 0 da manhã, horário de Nova York. Você estará esperando por uma retração de preço mais baixa. A sessão de Nova York normalmente se retrairá de uma alta de oscilação intradiária que foi formada a par. A alta diária ou uma alta de curto prazo durante a sessão de Londres. O ideal é que você selecione retrações de pelo menos 20 pips. Se nenhuma retração de 20 pips se formar até as 9h00. Caminhe, isso significa corte. Eles não tentam fazer nenhuma negociação se você estiver extremamente otimista. Se você vir uma retração de 10 para 15 pips, às vezes isso é o suficiente durante este momento-chave do dia ou uma entrada de trem ideal. Se ele se formar, entre na retração de 62%. Pois ela cai mais. Você espera que o preço teste novamente a máxima do dia ou a máxima do dia anterior e então procure por alvos 1-2 e oscilação de preço simétrica no FI. Como você vê, aqui está um exemplo e eu tenho uma L. Linha vertical aqui que está delineando 7 horas da manhã. Horário de Nova York. O início de a sessão de Nova York, o preço cria um salto na pré. Sessão de Nova York, mas é uma retração extremamente grande. Falarei mais sobre isso quando mencionar. Mas como o tempo ou antecipar reversões. Mas depois das 7 horas, que é aquela linha vertical que tem um retrocesso de 20 pips. Na verdade é um pouco mais de 20 pips aqui. Mas esta é uma configuração muito boa. Mas o preço cai para a entrada de negociação ideal e uma bela corrida de mercado. Agora você está olhando para a potência 3 novamente. Estamos olhando para a fase de acumulação. Neste caso seria a acumulação de posições curtas em uma fase de manipulação de um preço sobe mais alto durante Londres, eliminando indivíduos que já estariam vendidos e colocando esses indivíduos no lado errado, tentando colar posições longas e então um bom movimento menor se virmos isso ocorrendo enquanto ao mesmo tempo o viés diário é de baixa. Isso é bom e novamente para confirmá-los na sessão sendo de baixa. Queremos ver o preço se mover acima do preço de abertura à meia-noite. Horário de Nova York. Se isso ocorrer, o preço rejeitar que vai mais baixo negocia 25 a 30 pips mais baixo.
pelo menos mínimo para a seção de Londres, que indicaria pelo menos a expectativa de que as sessões de Nova York deveriam apresentar uma ideia de continuação ou baixa agora. Obviamente você quer um pouco mais de movimento além de 30 pips ou mais para a seção de Londres. Mas mesmo assim você quer ver isso se você está acordado e não quer negociar o ensino de Londres principalmente na seção de Nova York para o modelo de scalping. Mas se você vir as razões que justificariam uma seção de baixa em Londres, isso significa novamente principalmente com uma abertura meia-noite, horário de Nova York, e tentar parar se reunir e rejeitar isso e negociar significativamente fora disso. O agora novamente o que é significativo sim 30 pips ou mais entrando na seção de Nova York Eu quero decepcionar critérios quando estamos esperando por 7:00 da manhã, horário de Nova York, para estocar nosso curto posição entre 7:00 e 9:00, horário de Nova York. Geralmente se formará após as 7:00, horário de Nova York, realmente esperando por um retrocesso. A seção de Nova York normalmente retrocederá de um swing baixo agora. Qual é o swing baixo? O swing baixo que foi formado em o declínio de Londres ou declínio inicial uma V. É Z que começa a retraçar quando estávamos procurando um preço para subir idealmente quando selecionamos retrações de pelo menos 20 pips ou mais. Pois ele retrai mais alto se sua retração de 20 pips se formar às 9:00 nós vamos cortar a isca ou base. Caminhar estaremos procurando outra oportunidade no dia seguinte. Se isso acontecer, estamos procurando entrar no nível recente de 62%. Pois os rallies estão subindo novamente. É importante que queiramos vender a descoberto. O preço sobe. Estaremos antecipando um preço esperado para testar novamente a mínima do dia ou a mínima do dia anterior. IORI ou metas 1-2, eventualmente. Oscilação simétrica do preço no ajuste. Aqui está um exemplo aqui novamente a linha vertical delineia o marcador das 7:00 para a seção de novembro. A IORC, então imediatamente depois disso. Ficaríamos atentos a uma retração maior de pelo menos 20 pips agora novamente se você tiver convicções muito fortes sobre o mercado estar muito pessimista. Você pode antecipar uma negociação ótima formulário de entrada em 15 pips ou mais. Você pode ficar realmente agressivo se for um gráfico de 5 minutos e fazer retrações de 10 pips se tiver extremamente pessimista. Mas isso será para pessoas que fazem isso há algum tempo e desenvolverão uma mensurável quantidade de experiência. Acho que estou procurando a palavra que melhor se adequaria a ela. Mas a experiência vai ditar isso. Mas para evitar configurações falsas, é melhor esperar pelo menos os 20 pips subirem neste caso para uma pequena negociação de geada curta. Lesão, mas a chave é esperar por uma alta de 20 pips após as 7:00. O horário de Nova York, enquanto a seção de Nova York está antecipando uma continuação mais baixa do que o foi visto em Londres, então. Em outras palavras, se estamos procurando uma tendência de baixa para continuar a partir de um liquid ação fraca na negociação noturna em Londres, estaremos procurando uma retração após as 7:00. Horário de Nova York para obter uma condição de revolta de curto prazo e isso será capitalizado por uma entrada de negociação ótima. Negociação curta em 62% nível recente então procurando a mínima intradiária que foi formada para ser testada novamente ou a mínima do dia anterior e então depois disso estaríamos procurando novamente Luvos 1-2 e oscilação de preço simétrica no FIB. Saiba se você não saiba quais são esses níveis em seu FIB e você está assistindo a este vídeo pela primeira vez e nunca viu nenhum outro trabalho meu. Se você for e olhar meu canal do YouTube Inner Circle Trader, ele obviamente mostrará a você um primeiro de entra
Da de negociação ideal eu vou te mostrar nesse vídeo como configurar seu Fibonacci para que você possa ver os níveis que estou me referindo. Ok, quando esperar reversões quando o gráfico de 1 hora ou de 60 minutos negocia para uma alta ou BA. Isto antiga óbvia que demonstrou uma clara vontade de reverter o preço antes no passado. Ok, quando é obviamente visto uma reação que empurra o preço na direção oposta. Uma vez que foi negociado com ele. Isso provavelmente vai se repetir agora. Às vezes o preço não respeitará e se manterá alto ou baixo e esses níveis de suporte e resistência genéricos cederão e nunca saberemos realmente com certeza. Então eu sei que o que você vai me perguntar é como eu sei se a antiga mínima ou máxima vai manter o P. Reço e fazer com que ele rejeite e vá mais baixo ou mais alto e a resposta para essa pergunta é que eu não sei que pensar sobre isso provavelmente é perturbador. Agora eu sei que alguns de vocês querem ter essa resposta e eu perdi anos acreditando que iria em conta. Halley descobri que você não precisa saber que às vezes você vai bagunçar, às vezes vai dar errado e às vezes você será parado e é isso que é. Você não pode escapar, você vai perder dinheiro. Você vai perder em negociações e não há razão para se preocupar agora. É muito melhor espere que eles causem uma reação do que não. Porque há muitos movimentos e oscilações de preços. Entre esses períodos-chave pontos de preços de P. Períodos mais altos com os quais você não deve se preocupar. Então há uma infinidade de configurações que serão formadas entre esses períodos os pontos de reversão. De 60 minutos são altas e baixas antigas para não ter que se preocupar com isso. Aqui vai um pouco de lógica para você. Se você soubesse que está prestes a fazer uma negociação e que ela vai encontrar rapidamente um desses pontos de referência em um gráfico de 60 a uma alta antiga. Uma baixa antiga onde são mostradas características clássicas de suporte e resistência. Talvez essa é uma característica que você não quer adotar ou se você for adotar seja muito ágil sobre onde você está saindo, não antecipe uma corrida por aquele ponto baixo ou aquele ponto alto antigoneste. Exemplo aqui e neste são exemplos do mundo real. Eu fiz esse negócio real com base no que estou mostrando a vocês aqui esta semana. É a hora desta gravação que outros indivíduos me ligaram no Twitter. Eles sabem exatamente do que estou falando e você pode vá dar uma olhada no meu Twitter. Você verá em 10 de novembro de 2017. Então temos uma baixa antiga em um gráfico horário aqui para a libra esterlina USD. À medida que o preço volta a cair, você anteciparia uma recuperação mensurável ou uma reversão potencial. O que significa que realmente não quero vender a descoberta nessa época porque pode encontrar alguma medida de otimismo ou pelo menos uma relutância em ir mais baixo. Então usamos o que podemos antecipar uma alta. Podemos esperar dos longs de maternidade em uma sessão de Nova York em uma base de reversão. Não uma continuação do que foi visto durante a noite em Londres. Então, eventualmente se virmos o gráfico de 60 minutos subir e quebrar uma estrutura de mercado como V. Imos aqui, então podemos esperar o dia seguinte para fazer um clássico padrão por dia. Sobre o qual você aprenderá meus tutoriais e as negociações do mercado para baixo dá uma entrada a comer. Se há o ótima longa na abertura de Londres e como eu aqui eu estava a apenas 7 pips de distância para 50 se você estiver usando o spread do ponto mais baixo hoje, prevendo um movimento de cerca de 80 pips ou mais intradiário e uma corrida muito boa como resultado disso. Mas os gráficos de 60 minutos vão ajudar você a dizer isso e filtrar quando o mercado provavelmente ir a reverter. Ok, gerenciamento de dinheiro enquanto você desenvolve e pratica em seu campo de demonstra. É importante que você implemente controles de risco rigorosos. Não, isso não é divertido. Não parece fascinante e não é sexy.
Mas é realmente sua única proteção e neste negócio você precisa de tudo o que puder para se proteger. Muitas vezes de si mesmo e se quiser ver o que pode ser realizado. Você precisa usar como gerenciamento de dinheiro agora para isso e muitos dos meus ensinamentos Você vai me ver pregando considere 1% por configuração e isso significa 1% do patrim. Une o total da sua conta e gradualmente trabalhando seu caminho até 2% se isso atender a sua tolerância ao risco agora eu não estou tentando convencê-lo a essas porcentagens muita. S vezes alguns se vocês não escolherem ir com menos de 1% e não há nada de errado com isso. Alguns de vocês querem ser cowboys e nós trataremos com mais de 2%. Mas meu conselho é que se vocês não foram lucrativos por pelo menos 5% anos no mínimo eu nem me aventuro. Raria acima de 2% simplesmente não vale a pena. Você sabe que é importante não tentar fazer home runs ou correr riscos maiores para tentar aumentar sua conta mais rápido não é necessário, é imprudente você não deve tentar faça isso em excesso. Pois a alavancagem impedirá seu desenvolvimento e diminuirá drasticamente suas chances de ver um responsável crescimento do patrimônio também. Então se você olhar para um conjunto como o que temos aqui, isso é novamente uma configuração que realmente foi tomada hoje no mercado em 10 de novembro de 2017 em libras esterlinas. A configuração de Londres que usei é uma configuração de Londres. Então estou não ensinando realmente a aplicação em uma configuração de Nova York. Mas é ao mesmo princípio se estivermos procurando uma entrada de negociação automática longa e isso PR. E supõe por um momento que estávamos tentando comprar a 1,31 e 20 nosso stop loss em réu. Ação ao ótimo padrão de entrada de negociação e FIB estariam em 1,3 grandes números. Então temos um intervalo PIB entre a entrada e o stop loss de uma base de risco se tivéssemos uma com TAD. Digamos, $1.000, uma conta já modesta tendo 1% disso. Nosso risco em termos de dólares seria um total de $10 a menos de comissão e o que quer que você já pagando pelo seu corretor agora. Esse cifrão 10 com 20 pips, você divide esses $10 por 20 pips e isso lhe dá um múltiplo. Neste caso, sua alavancagem de demonstração seria de 5 microlotes. Ok, ou cerca de 50 centavos por pip. Por ter isso sabemos que não deve haver uma perda maior do que 1% NE. M cifrão 10 nós assumimos a perda nossa conta com queda para 990 horas mais ou menos qualquer comissão que S. E o corretor pode ou não cobrar se estivermos tentando negociar com este modelo. Ok, obviamente você viu muitos casos em que mostrei que a ajuda para obter lucros parciais pode remove. É a barreira número 1 de ser capaz de manter a negociação porque você quer ter lucro. Mas tem medo de obter lucro. Perda você quer ganhar dinheiro tirando lucros parciais e neste caso seria em 3012.45 desculpe 130.154 seria nosso primeiro objetivo de lucro tirando algo isso remove aquele desejo insaciável de estar certo você tirou algo. Você reduziu o risco mas também deu a si mesmo aquele pequeno biscoito. Aquele pequeno tapinha nas costas. Você fez algo bom e neste momento você pode escolher fazer isso ou, se for o caso, mirar em em seu FIB que seria neste caso 130.169 naquele momento então você pode mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio e não tomar nenhuma parcial e então tentar alcançar a meta. 2 é nesse ponto tomar uma parte da negociação. E então mover para stop loss logo abaixo de 130.154 ou onde. E estaria seu topo da sua FIB seria que ancoramos no ponto alto. Agora você pode mover seu stop loss logo abaixo disso e então considerar novamente obter lucros parciais na asa de preço simétrica e talvez deixar um pequeno pedaço para ir mais longe ou derrubar-lo completamente na asa de preço simétrica aos eitos da gestão de dinheiro e as regras que tenho eu nunca fui eu acho tão rígido na maneira como faço isso eu negocio mais ou menos por impulso como o que eu sinto que os mercados me dizem é difícil de digerir isso e tudo é baseado na L.
Leitura de fitas e a leitura de fitas é. Você sabe, uma coisa experimental. Você não pode realmente ensinar. Você não pode dizer aqui está o quê. Aqui está o que você faz, é algo que você tem que aprender passando anos, 9 dias, 9 4 horas não. São alguns meses anos observando a ação do preço. Eu já disse isso muitas vezes agora e sou um dinossauro. Estou há mais de 25 anos fazendo isso agora. Então há muita experiência e coisas que vi que tendem a se repetir uma e outra vez no preço e raramente fico chocado ou surpreso com o que vejo no preço porque geralmente é o mesmo tipo de coisa repetidamente, mas você pensaria que com mais de 25 anos fazendo isso eu teria uma estratégia de saída rígida e o mais próximo que eu tenho é usar essas mentiras e o que eu sinto do mercado agora. Alguns de vocês vão pegar essa percepção que eu compartilhei com vocês e construir uma ideia realmente em mente. E forte e rígida baseada em regras sobre quando você obtém lucros. Eu realmente perguntei aos meus para os alunos de mentoria se eles seriam capazes de apresentar algo que eu adoraria ver. Porque sempre fui muito honesto e disse que meu ponto mais fraco no meu tratamento são as saídas. Nunca fico satisfeito com elas porque estou tentando decifrar isso. Pois, como entradas, consegui discar. Eu sabia o que estava procurando. Mais saídas, estou sempre procurando uma maneira de melhorar isso porque pense nisso, é assim que somos pagos, então não há nenhuma regra rígida e rápida baseada em você sabe. Rotina que eu faço. Eles sempre seguem. Você sabe quanto eu tiro se eu tiver 10 lotes e você sabe quantos lotes eu retiro. O primeiro, dimensione quantos eu retiro. Meta 1, muitas vezes não retiro nada no primeiro lucro. Espero pela meta 1 e retiro metade ali mesmo, vou tirar outra parte do alvo 2 e então terei algo no resto simétrico 4 e então se sobrar tempo em um dia eu deixarei outra parte para isso, então é tudo. Uma questão do que eu vejo extinto no mercado e eu sei que isso provavelmente não satisfaz alguns de ver. Vocês vão presumir e quase sentir como se estivessem atirando. Vocês estão em uma posição onde podem exigir que eu diga exatamente o que estou fazendo o tempo todo. E este é um daqueles que eu simplesmente não consigo fazer. Pois não acho que seja realmente um processo definido que seria tão benéfico para você que sabe que se você fizer isso dessa forma o tempo todo está bom o suficiente. Eu não vi só na experiência. Então obter lucros eu acho que é algo pessoal. Você precisa saber o que vai fazer e o que vai gastar o resto da sua vida, você domina isso e nunca te já a maestria, então é isso para este volume. Eu cobri uma abordagem muito boa para quebrar como as melhores configurações do período de moeda que você provavelmente está seguindo se estiver apenas olhando em um. Não vai lhe dar uma configuração todos os dias. Mas se você tiver um bom punhado de pares que você sabe que está procurando por condições específicas, como descrevemos, ele lhe dará uma configuração algumas vezes por semana e isso é tudo que você precisa. Você só precisa de 23 pips por semana com risco de 2% e você pode dobrar sua conta cada ano civil com um retorno composto de 6%. 6% ao mês não é muito. É muito fácil de chegar, mas você tem que saber que você está procurando primeiro e espero que neste S3 volumes de Stazeri tenha sido curto o suficiente e conciso o suficiente para você pelo menos ver. Era o que é que eu posso apontar em um gráfico e você pode ver também e como ele se repete apenas com cis. Tem-se a continuidade a alta probabilidade isso exceto por aquelas ideias baseadas em regras que S. Estão faltando as saídas porque mais ou menos você sabe que você vai improvisar. Ok, eu queria poder ser mais forte na minha abordagem para ensinar isso. Mas essa não é realmente uma maneira de eu formular um sempre assim que é feito. Eu tenho níveis que gosto e com base no que vejo na ação do mercado no momento do dia. Por causa da minha experiência. E só me dirá o que quero fazer e nem sempre será a melhor maneira de fazer isso.
Às vezes simplesmente decola e continua e eu não farei parte de seu movimento ou às vezes é S. Tô esperando por algo assim e realmente não funciona. Apenas vai para o alvo ou talvez vá até o primeiro lucro e eu não tire nada daí e só volta aí. Me atinge na minha parada. Em tanta coisas que você vai ter que borrar pela experiência e eu não posso ensinar-te. Ninguém mais será capaz de ver também. E você só tem que aceitar que você sabe que haverá coisas para as quais você não obterá respostas da N. Negociação, que você encontrará a coisa mais próxima respondendo por sua própria descoberta e fique anim. Ado com isso você não acha que precisa saber tudo agora porque não há muitas coisas que você está fazendo. Do-o prestes a fazer ou do jeito que você acha que esse será um impedimento quando você for consistente. Ou lucrativo em tudo a pessoa para quem você se sente olhando no espelho. Essa pessoa é seu maior inimigo agora. Porque ela está lhe dizendo todas as coisas boas e ela. Estou tentando dizer para você não falar consigo mesmo quando estiver fazendo algo errado. Ok, você precisa que suas necessidades conscientes sejam. Precisamos ser sensíveis à sua consciência. Ok, se você sabe que o que está fazendo é errado. Mesmo em uma conta de demonstração. Você precisa parar nisso, sair do mercado se você não vai se concentrar e se organizar, não se incomode. Isso ok, mas espero que você já tenha visto o suficiente com esses 3 vídeos que eu dei a vocês. A maneira de entrar no mercado todos os dias tratando do dia e procurar oportunidades. Mesmo que seja em retrospectiva. É benéfico estudá-lo, mas há algo que é específico que agora você pode entrar na ação do preço e agora. Procuram por isso. Muitas pessoas quando começam colocam todos esses indicadores em um gráfico e toda. Essas coisas, ok, para se distrair da abertura. Alta, baixa e fechamento e abertura. Alta, baixa e fechamento são os 4 melhores indicadores que você já viu. Vou encontrar na ação do preço seu preço, então espero que você tenha achado isso esclarecedor. Espero que tenha gostado. Adoraria ter seu feedback em Twitter no IMICT e até a próxima. Desejo-lhe boa sorte e boas negociações.